tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. O Governo anunciou ontem que pretende devolver parte dos subsídios à função pública e aos pensionistas e recuou no aumento da taxa social única para os trabalhadores. Mas vai ter de encontrar alternativas para encaixar os 2 mil milhões de euros necessários. Já está previsto um eventual aumento do IRS, uma maior tributação do capital e do património, mas deverão surgir ainda mais impostos. Nesta Assembleia Geral, queremos, como sempre, saber a sua opinião. Considera que havia alternativa ao aumento de impostos ou é melhor existir outro imposto extraordinário em vez do aumento da taxa social única? São questões para as quais queremos naturalmente saber a sua opinião e vamos também tentar encontrar resposta nesta Assembleia Geral com a ajuda do nosso convidado. Antes disso, como lhe estávamos a dizer, o Governo pode vir a lançar um imposto que é chamada taxa Tobin sobre todas as transações financeiras já no próximo ano. A medida foi sugerida pela CGTP e pode render ao Estado mais de 2 mil milhões de euros. O Governo está a trabalhar numa proposta que vise, em primeiro lugar, procurar um elemento adicional noutros fatores de rendimento que não apenas o trabalho, nomeadamente de tributação sobre o capital e sobre o património. Nas entrelinhas do discurso do Primeiro-Ministro está a criação da chamada taxa Tobin, já aplicada pela França, que cobra 0,2% sobre todas as transações financeiras. Em Portugal, que tudo indica será o segundo país a aplicar, este imposto pode chegar aos 0,25% e render mais de 2 mil milhões de euros aos cofres do Estado. A medida foi sugerida pela CGTP, que também recomendou um novo escalão de IRC para as empresas com lucros superiores a 1.500 milhões de euros. Medidas que servem de alternativa à taxa social única que cai agora por terra. Vítor Gaspar já tinha avisado o Ecofin que poderia avançar com um imposto deste tipo sobre todas as transações financeiras, mas vão provavelmente surgir mais medidas. O Governo deixou tudo em aberto para a sobretaxa de IRS ou para a redução de escalões, cenários já conhecidos dos portugueses. O primeiro caso foi aplicado em 2011. Os contribuintes do setor privado ficaram sem 50% do subsídio de Natal, o que correspondeu a uma receita extraordinária de 1.000 milhões. Já o segundo caso, a confirmar-se, vai levar a um corte substancial dos atuais 8 níveis de IRS, o que significa que os trabalhadores que estiverem nas chamadas zonas marginais vão subir de escalão e pagar uma taxa mais elevada. Como sempre, queremos saber a sua opinião neste Assembleia Geral. Se quiser participar no programa de hoje, basta ligar o número do telefone que vai agora aparecer no ecrã do seu televisor. É o 21 323 6898 e responder à pergunta: há alternativa ao aumento de impostos? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt ou através do e-mail assembleiageral@economico.pt. E em estúdio, para nos ajudar a responder às suas questões e também a perceber o que está em causa em termos de impostos, está Nuno Cunha Barnabé, advogado fiscalista. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença nesta Assembleia Geral. Como ouvimos nesta peça, uma das alternativas possíveis foi esta proposta da CGTP da taxa de 0,25% sobre todas as transações financeiras. De acordo com esta proposta, permitiria um encaixe de 2 mil milhões de euros. Estávamos a falar sobre isso justamente durante a peça. Parece-lhe um encaixe financeiro possível? Parece-lhe que terá este resultado previsto? Eu diria que, mesmo desconsiderando o fator que todos sabemos, que o capital é móvel e, obviamente, desloca-se facilmente, as transações hoje ocorrem na Bolsa em Portugal podem facilmente deslocalizar-se, os investidores, até eletrónicos, podem fazer. Eu diria que, se estivermos a falar de um novo imposto nos modelos da designada taxa Tobin, que resulta, aliás, das propostas comunitárias que já existem há 2 anos, é pouco provável, e pelo menos considerando na altura os estudos que foram feitos, enfim, e os especialistas foram ouvidos, é pouco provável que vá gerar esse encaixe. Isto sem considerar o fator de deslocalização. O que não quer dizer de maneira nenhuma, nem faça um juízo, se quiser, sobre a equidade fiscal da medida ou a justiça em geral. Mas há logo à partida, em termos de encaixe financeiro, uma desvantagem que é a fuga de capital, a possível fuga de capital. Eu acho que se calhar há que distinguir assim, há o capital, depende das transações financeiras e depende, obviamente, da base. As transações especulativas, que são transações que efetivamente têm pouca ou nenhuma relação com a economia real, na verdade geram, obviamente, receita, mas geram receita para os intermediários financeiros e, portanto, terão um impacto de menor repercussão na economia.
Outro tipo de transações financeiras poderão ser relevantes. Eu não conheço os números da CGTP, não conheço estudos, conheço apenas, enfim, o número gordo que foi avançado. Era preciso perceber quais é que foram os dados em que se basearam para isso, mas eu diria que há transações nas quais nós não podemos e não devemos tributar. Não faz sentido tributar aumentos de capital que, por exemplo, estão a ocorrer para a capitalização designadamente do setor bancário. Não faz sentido tributar formas alternativas de angariação de capital, designadamente emissão de obrigações. Porquê? Porque essas têm, se penalizarmos efetivamente esse tipo de transações financeiras, vamos obviamente gerar um efeito repercussor. Quem vai suportar esse custo são as empresas e, portanto, indiretamente, ele vai repercutir-se na economia. É preciso ter algum cuidado. Ou seja, para simplificarmos um pouco, no caso da banca, se for penalizada com este tipo de imposto, acredita que a banca vai repercutir esses custos nos consumidores, nos clientes? Ou poderia fazê-lo direto ou indiretamente? Eu acho que nós, e aqui falando um pouco de forma mais geral, não só como justiça, eu acho que nós só temos interesse em que, a avançar-se nesse sentido, seja utilizado aquilo que já foi feito como trabalho de casa e que isso seja feito, e parece ser esse o sentido mesmo das declarações que eu li hoje nos diversos jornais, que se avance no sentido de implementar total ou parcialmente aquilo que já resulta da regulamentação comunitária, em que esses aspectos são aspectos de preocupação, mas estão de alguma forma acautelados pela própria regulamentação. Se formos por aí, eventualmente o resultado, enfim, até pode ser interessante. Agora, o modelo comunitário é um modelo em que é suposto esse custo, esse encargo, ser um encargo suportado, se quisermos, pela atividade financeira em geral e não passar para a economia. Portanto, tudo depende da forma como for implementado. Outra alternativa, ainda falando de impostos, seria o aumento do IRC para empresas com lucros superiores a 1,5 milhão de euros. Também há aqui uma eventual desvantagem, tal como no imposto anterior. Todos terão desvantagens, certamente. Todos terão desvantagens. Eu acho que é assim, é possível e é sempre possível, eu diria mais, é obviamente fácil, não só possível, fácil aumentar a fatura de IRC das grandes empresas. É sabido que, se quisermos, um grupo relativamente reduzido de pequenas grandes empresas, entre as quais estão as multinacionais e as cotadas no PSI 20 em Portugal, suportam a maior parte da fatura e da receita fiscal de IRC. É relativamente fácil, aumentando a taxa, aumentar a receita. É preciso perceber, pois, qual é o efeito que é gerado nessas empresas, designadamente em termos, não estou a falar, obviamente, só em termos de lucro e de retorno para os próprios investidores, porque elas são muito motivadas, muito mas pode potenciar a deslocalização de algumas empresas portuguesas? Pode potenciar, tem seguramente custos associados, quer dizer, é preciso perceber, nesse aspecto, se calhar passamos para o extremo oposto, passamos a situação em que há uma semana, no fundo, havia uma vantagem que as próprias empresas e empresários não entendiam como legítima para a situação oposta. Nuno Barnabé, permita-me interrompê-lo, vamos nesta altura ouvir o primeiro telespectador deste Assembleia Geral, é o Alcides Dias, Liga-nos de Odivelas, tem 40 anos e é gerente. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Mais uma vez, boa tarde, senhora jornalista, boa tarde ao seu convidado. Respondendo à sua pergunta se há alternativa aos impostos, há que emagrecer a máquina do Estado. Eu dou-lhe vários exemplos. Olhe, taxar os bancos, porque foram eles os grandes culpados desta situação que o país vive e atravessa. Os bancos, em tempos que as pessoas já tinham grandes dificuldades, apresentavam lucros milionários, alguns até obscenos. Eu, por exemplo, digo ao Sr. Vítor Gaspar e àquele comentarista, que é um outro economista, que é o Sr. António Bento, que é ele o grande orquestrador desta taxa da TSU, este senhor é que estava por trás desta situação, outros economistas como o Sr. Eduardo Catroga. Aliás, há uma série de portugueses que já deu inúmeras ideias em como o Estado baixar a sua carga, como é que é de explicar, o peso do Estado, no fundo. Evidente. Portanto, há imensas pessoas a dizer como é que os políticos podiam cortar fundações, institutos. É que emagrecer. Mas só que, minha senhora, ao ir mexer em determinadas situações, vai mexer num amigo do Primeiro-Ministro, num amigo do Secretário de Estado, nos familiares que estão a gerir fundações. Portanto, Portugal atravessa, enquanto esta situação da corrupção, que há um poder instalado, que é nas câmaras, em todos os setores do Estado e do Governo, enquanto este sistema não for combatido a sério, portanto, isto não adianta estar a descontar, não adianta estar a enganar o português. Os portugueses
Só para lhe dar uma pequena ideia, vou já terminar a minha intervenção. Somos um dos países que, a nível de taxas de multibanco, que se paga à banca portuguesa, chegamos a ter 300% a mais que alguns países. Somos o segundo país da Europa que mais taxas cobra nesta situação. Isto tem que acabar, este regabof, esta exploração a um país que ganha tão pouco. Por isso, e volto a dizer, há uma série de políticos em Portugal que nunca viveram com ordenado mínimo. Há uma série de políticos e os filhos desses políticos, se a senhora correr o país inteiro, não há nenhum filho de nenhum político que esteja desempregado. Eu dou aqui um exemplo do filho do Menezes, do autarca da Câmara de Gaia. Este rapaz, com 24 anos, já é deputado. Portanto, é estas situações que, enquanto se mantiverem no nosso país, isto não vai para a frente. Tenho imensa pena que, enquanto empresário do setor imobiliário, que está a atravessar uma crise terrível, já tive imensa gente ao meu cargo, esteja a atravessar uma situação destas, porque eu sou empreendedor, eu crio o meu próprio emprego e eu desafio aos políticos portugueses a criarem emprego e a criarem o próprio emprego. Muito obrigado. Alcides Dias, obrigada a nós pela sua participação e pela sua opinião neste Assembleia Geral. Vamos então ver mais uma opinião de um outro telespectador que enviou um e-mail para a Assembleia Geral, assina como Fernando Afonso e diz: tenho-me sempre perguntado se não existirá forma do Estado congelar para 2013 os contratos vigentes com as PPPs, parcerias público-privadas. Isto, claro está, insistindo na ideia da reavaliação dos mesmos contratos. Depois desta opinião via e-mail, vamos já ouvir um outro telespectador que está ao telefone. Jorge Vanzeler, liga-nos da Costa da Caparica, tem 54 anos e é comissário de bordo. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Boa tarde, ao seu convidado, penso que é só um, ainda só vi um. Sim. Pois, se há alternativas ao aumento de impostos, a mim parece-me que não. E parece-me que não por uma razão muito simples, porque aquilo que vem de fora dos nossos credores internacionais mal chega para pagar determinadas contas. Portanto, há que ir buscar dinheiro ao outro lado para fazermos cumprir os acordos que assinamos com os nossos parceiros internacionais. Se eu estou de acordo com isso ou não, isso é outra questão completamente diferente. Obviamente que não estou muito de acordo com isso. A mim o que me parece é que estarmos neste momento dentro do euro é uma armadilha tremenda para Portugal. E que nós não estamos a conseguir, tal como a Grécia não conseguiu até agora, ultrapassar esta situação. Eu deixo uma questão ao seu convidado, que é uma pessoa certamente mais informada do que eu, é se ele, em consciência, verdadeiramente acredita que nós não estejamos a seguir o mesmo caminho da Grécia, de promessa em promessa, de imposto em imposto, de sacrifício em sacrifício. Que fim é que isto vai ter? Para estarmos daqui a 3, 4 ou 5 anos muito pior do que estamos agora, então mais valia sairmos definitivamente da zona euro e arcarmos com todas as consequências que daí pudessem advir. Boa tarde e muito obrigado. Jorge Vanzeler, obrigada a nós pela sua participação neste Assembleia Geral e estamos a receber muitos comentários dos telespectadores e é para isso mesmo que serve esta Assembleia Geral. Vamos ver mais um comentário no site do Económico. Alexandra Souza diz: cortem nas PPP, nas rendas milionárias, nos salários milionários acumulados pelas mesmas pessoas, nas fundações, nos institutos públicos, nas empresas públicas, nos interesses económicos, nos subsídios dos deputados. Este tipo de alternativa, mais do que vontade, requer competência, que falta em demasia a este tipo de gente que continua a dilapidar o pouco património democrático que resta a este país. Quando toca a cortar despesas de saúde e educação e aumentar impostos, avança-se logo. Quando toca às gorduras do Estado, fazem-se de esquecidos. Então, mais uma opinião que ficou no site do Económico, em www.economico.pt. Nuno Barnabé, temos aqui vários pontos por onde pegar. As taxas sobre a banca já falámos, que foi o primeiro telespectador que sugeriu. O Jorge Vanzeler perguntava-lhe diretamente se acha que Portugal está a seguir o mesmo caminho da Grécia, de promessa em promessa e sem grandes resultados à vista. Eu diria o seguinte: a percepção de facto parece ser essa. Eu não sei se nós estamos a seguir o mesmo caminho da Grécia. Eu acho que o tipo de medidas que temos que implementar são seguramente as mesmas, o modelo que está a ser adotado é o mesmo. E ficando no euro ou não ficando no euro, eu acho que já se percebeu que efetivamente o ajustamento tem que acontecer. Se nós sairmos do euro é doloroso, é imediato, mas ninguém verdadeiramente sabe o que é que pode acontecer.
Se nós, como a Grécia, como a Irlanda e outros que eventualmente se sigam, ficarmos no euro, vamos ter que fazer o ajustamento. O ajustamento far-se-á de uma maneira ou de outra. E, portanto, a questão é com que custo. Eu diria, e isso tem sido um bocadinho a minha percepção e a reflexão sobre isto, que eu acho que fundamentalmente o que nós estamos a fazer hoje é comprar tempo. A Europa, inevitavelmente, como condição da sua própria sobrevivência, da sua própria competitividade global, e eu, enfim, reparo que o euro se tem valorizado nas últimas semanas, precisa de encontrar uma solução que, obviamente, de transferência de riqueza e de normalização, e, portanto, o caminho futuro provavelmente é um caminho de federalismo fiscal, já se fala na união bancária cada vez mais, e, portanto, é mais por aí. Enquanto isso não acontecer, o ajustamento vai ter que se fazer. Vamos andar de cimeira em cimeira, como temos andado. No Bernabé, vamos nesta altura ouvir mais um telespectador. Fernando Brazão, liga-nos de Albufeira, tem 73 anos e é reformado. Fernando, muito boa tarde. A sua opinião, por favor. Boa tarde, Sr. jornalista, para si e para o seu convidado. Eu, antes de mais, tenho que dizer que não sou filiado em qualquer partido político, porque eu odeio política por saber exatamente como é que isso funciona. E sempre funcionou. Eu discordo quando às vezes ouço constantemente dizerem que o partido ou o governo anterior é que foi culpado, o governo anterior, que o Sócrates, isto, aquilo, aquilo outro. Eu acho que todos os governos, desde o 25 de Abril, são culpados. Porque isto não vem de há 2, 3, 5 ou 10 anos. Isto vem após o 25 de Abril. É que foram criadas condições exatamente para que os corruptos pudessem estar à vontade. Porque desde aí as leis nunca mais funcionaram. Eu ainda há bem pouco tempo tinha aqui uma gravação, que foi uma entrevista que foi dada na Suíça de um jornalista português, não digo qual foi da televisão, mas devem calcular. É que as reformas na Suíça são todas de 1.500 euros ou 1.800 euros. E então perguntaram-lhes, então, mas e aqueles que descontam muito para terem uma reforma de 20 ou 30 mil euros? Não, o teto máximo é de 1.800 euros. Só que aqueles que descontam muito, revertem em favor daqueles que infelizmente não puderam descontar tanto. E é assim que as coisas funcionam lá, e penso que existem mais países que funcionam da mesma maneira. E porquê que não se faz neste país? Porquê que não se toma uma posição? Eu quando faço um contrato com uma entidade patronal, eu tenho que cumprir com aquilo que está no acordo do contrato. E, portanto, verifica-se que este governo já não tem capacidade para assumir as funções que tem. Porque a entidade patronal, que é o povo, na manifestação que fez já há uma semana atrás ou duas, mostrou exatamente que este trabalhador não presta. E, portanto, tem que haver um governo de salvação nacional, porque todos os partidos políticos deste país estão gastos, estão corruptos. E 50% daqueles que não votam, e que até são muitos mais do que esses, há mais de 10 anos que não votam, esses é que são aqueles que se identificam para governar este país, porque se não votam é porque não estão de acordo com a corrupção que existe neste país e com os governos sucessivos que têm vindo até agora. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Fernando Brazão, obrigado a nós pela sua participação neste Assembleia Geral. Vamos já de seguida ver mais uma opinião de uma outra telespectadora que nos enviou um e-mail, Fernanda Ferreira, que diz: na minha opinião, existem várias alternativas, como por exemplo a redução do número de deputados, excetuando o Primeiro-Ministro, não sei porque todos têm direito a carros de alta cilindrada e motoristas, diz esta telespectadora. Também não entendo porque têm direito a ajudas de custo. Não são mais do que um vulgar trabalhador que tem de se deslocar para o posto de trabalho. Nuno Bernabé, temos aqui vários pontos para onde pegar, vendo então do lado da despesa. Ouvimos aqui algumas sugestões, por exemplo, congelar as PPP ou cortar ainda mais nas PPP. Seria viável do ponto de vista legal congelar, por exemplo, os contratos por um ano ou congelar estas obras? Bem, isso pedir-me-ia que tivesse... Que analisasse os contratos. Que eu tivesse, obviamente, os contratos. Mas de uma maneira geral, são normalmente contratos muito bem blindados. De uma maneira geral, os contratos, obviamente, que existem com as concessionárias são contratos como qualquer contrato, ou seja, têm obrigações e, a não ser em situações excepcionais, não admitem violação. Tem um prazo, têm condições, têm que ser cumpridas. Mas se é invocada uma situação excepcional para aumentar os sacrifícios sobre os trabalhadores ou os impostos, poderia ser invocada essa situação excepcional para alterar os contratos? Eu acho que
o Governo, enfim, o Estado aqui está sempre, no fundo, com duas mãos. Por um lado é o Estado contratante, que está numa posição, se quisermos, igual a qualquer parte num contrato e, portanto, terá que se guiar pelo que estabelece o contrato e poderá negociá-lo, e isso, aliás, penso, é o que está a acontecer e é o que, aliás, foi acordado e é imposto pela própria Troika no memorando. E depois é o Estado legislador, o Estado legislar, dentro dos limites que constitucionalmente são previstos, pode fazê-lo, mas nós não nos podemos esquecer que, para todos os efeitos, vivemos num Estado de Direito Democrático, que significa que os compromissos que são assumidos pelo Estado devem ser assumidos, devem ser respeitados da mesma forma que aqueles que eu, que a Marta ou qualquer um de nós assumimos. Tem que funcionar da mesma maneira. Mas também não foram assumidos compromissos para com os trabalhadores do Estado, os funcionários públicos? Seguramente, foram assumidos compromissos com toda a gente. A questão é que nós temos um Estado de Direito Democrático assente em dois pilares. O Estado seguramente pode legislar, mas os tribunais fiscalizam. Fiscalizam a constitucionalidade, em primeiro lugar, e fiscalizam, em segundo lugar, obviamente, o cumprimento das obrigações do Estado. Tudo passa muito mais por uma solução negocial e por, no fundo, conseguir renegociar esses contratos mais depressa, mais devagar. Seguramente que isso faz sentido, seguramente que isso é necessário e seguramente que eles representam, sobretudo, um encargo muito grande, não só para nós, mas para as gerações futuras. Mas há limites que, obviamente, que temos que respeitar. Eu tenho, do ponto de vista técnico, as maiores dúvidas quanto à constitucionalidade de uma lei que venha prever uma suspensão das obrigações dos Estados nesse contrato. Agora, haverá outras soluções e, como tudo, é uma questão... Todos os contratos têm uma porta de entrada e uma porta de saída. Outras hipóteses que foram aqui deixadas pelos telespectadores. Fernando Brazão, que ouvimos agora, falava que, por exemplo, na Suíça existe um teto máximo para todas as pensões. Permitiria dar algum equilíbrio à segurança social, por exemplo, em Portugal? Seguramente que permitiria, se nós reduzirmos as responsabilidades futuras da segurança social, obviamente que lhe vamos dar um balão de oxigênio. A questão é que a segurança social, tal como nós a entendemos, e não é o nosso modelo e o modelo que existe na Europa, não é o modelo suíço, enfim, sem entrar em grande tecnicidade, mas o modelo suíço é um modelo quase de seguro voluntário e a Suíça é, dentro dos países da Europa, não União Europeia, aquele que tem encargos e descontos para a segurança social também mais baixos, ainda que haja este princípio, se quisermos, de solidariedade. E em termos de qualidade de vida também não pode ser comparado ao Portugal. As coisas não são obviamente comparáveis, mas a segurança social sempre funcionou num pressuposto que é obviamente o pressuposto de solidariedade geracional. É evidente que nós podemos congelar os benefícios para daqui a 10 anos, mas isso significa que hoje estaremos a pagar benefícios a custos atuais que terão que ser suportados durante os próximos 10 anos por quem, obviamente, trabalha, porque o sistema não foi um sistema de poupança, poderia ter sido, não foi esse o sistema que nós implementámos em Portugal e, portanto, agora, se não houver contribuições suficientes, nós não conseguimos sustentar isso. Isso é um pouco um trade-off, existe para esta geração, nos termos nas expectativas que lhe foram criadas, mas se eu plafonar para o futuro, deixa de existir para as próximas gerações que descontarão muitíssimo mais do que no passado para receber muitíssimo menos. Acho que é uma reflexão mais complexa, se calhar, que deve ser feita, e isso está estudado, enfim, com certeza que se pode evoluir, mas seria uma medida estritamente financeira. Outros exemplos que foram aqui dados, redução do número de deputados na Assembleia da República, acabar com algumas regalias, como carros, motoristas, ajudas de custo, ainda que pudessem ser, em termos de encaixe financeiro, meramente simbólicos, acha que seria pelo menos um exemplo aos olhos dos portugueses? Eu acho que a questão é uma questão, acho que coloca bem, acho que é uma questão política, acho que é uma questão de percepção, acho que passa, obviamente, pela classe política, pela classe dirigente deste país, ter, de facto, a percepção do como é que as pessoas veem, no fundo, a sua própria situação remuneratória. Obviamente não é pelo encaixe que está em causa, nós sabemos que hoje temos muito menos ministérios, sabemos que há hoje muito menos adjuntos diretamente ligados a essas funções, isso está demonstrado, apesar daquilo que anda aí na internet, não é efetivamente assim se formos ver os números no orçamento. Mas, por exemplo, Portugal, em comparação com outros países, com sistemas democráticos equivalentes, tem muito mais deputados na Assembleia da República. Temos muito mais deputados na Assembleia da República. No passado já houve, de facto, discussões e se exige uma alteração constitucional. Acho que o consenso que na altura se chegou foi que aquilo que é feito por 130 deputados seguramente pode ser feito por 100 ou por 130, se calhar até por menos.
é um sinal que pode ser dado pela classe dirigente, está de facto nas mãos deles e está nas mãos quer do partido do governo, quer do meu partido da oposição. Querendo fazê-lo, podem fazê-lo com certeza. Nuno Barnabé, vamos então ouvir mais uma opinião nesta Assembleia Geral. O telespectador António Almeida, liga-nos de Lisboa, é economista e tem 50 anos. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Olá, boa tarde. Eu cumprimento a si e ao seu convidado. Eu gostei muito de ouvir, antes de mim, Jorge Vanzeler, não é? Porque o problema de fundo que ele coloca é um problema de fundo que se colocam muitos portugueses. É que, de facto, a questão é saber se poderemos aguentar a pedalada dentro do euro. A pedalada dentro do euro significa ganhar competitividade igual, uma competitividade média dos países dentro do euro. E, enfim, essa competitividade pode ser ganha através de muitas maneiras: acréscimo de produtividade, melhoria de inovações tecnológicas, desenvolvimento de marcas, conquistas de mercado de modo especial, mas tudo isso são medidas que levam 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos e mais, não é? E não sei se o povo aguenta. Para já há dois vetores determinantes que me parece que ninguém nega. É que o povo, o eleitorado, está perfeitamente indignado que o país tenha caído numa situação desastrosa como aquela em que está, com a maior impunidade dos responsáveis. Repare que até à data não há um gestor público ou um político que tenha exercido funções de gestão pública danosa, como se provam, quer nas PPPs, quer nas CPs, quer nos portos, quer em muitas áreas, não há um único responsabilizado. Graças à maior impunidade, os mesmos gestores públicos que construíram o desastre em que vivemos continuam a se andar de empresa para empresa. Isto é escandaloso, a meu ver. E o povo, naturalmente, sente-se revoltado. Mas há outra coisa que também a última administração nos mostrou, é que o povo já sentiu que já foram ultrapassados os limites para tributar o trabalho e tributar as pensões. Perante esta situação, a primeira reação das pessoas é pensar: vamos atacar o capital. Mas atacar o capital, é bom lembrar que nós precisamos desesperadamente de investimento estrangeiro cá. Precisamos que o capital estrangeiro se disponha a financiar as empresas e os investimentos portugueses. Precisamos que o capital estrangeiro queira comprar algumas empresas portuguesas para injetar dinheiro neste país. Ora bem, o que é que nós temos para oferecer em troca? Uma carga fiscal perfeitamente anticompetitiva, não é? Basta comparar a nossa carga fiscal, e o seu convidado, o doutor Barnabé, poderá comparar. Faça uma comparação entre o regime, a carga fiscal em Portugal e a carga fiscal nos Estados Unidos, ou em países europeus que não sejam a França nem a Dinamarca, outros países europeus verdadeiramente competitivos, e vai ver que Portugal não interessa a ninguém que tenha capital, nem querem ouvir falar de Portugal. Portanto, há muitas outras alternativas bem melhores. Bom, então estamos entalados, porque por um lado já ultrapassamos os limites de tributação da classe operária, do trabalho, das reformas. Por outro lado, se vamos carregar em cima do capital ainda mais do que já carregamos, é pura e simplesmente esquecê-lo, ele voa, vai-se embora, e não teremos capital estrangeiro em Portugal. Ora, não podemos imprimir notas. Como não podemos imprimir notas, porque estamos no euro, eu não sei qual é a solução. Talvez o Dr. Barnabé encontre uma solução. António Almeida, é isso que vamos tentar saber já de seguida. Muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Vamos ainda dar oportunidade a mais pessoas para participar neste programa. Um comentário que está no site do Económico, assinado por uma pessoa que se intitula Jonas. Sabia que há ministros que têm casa em Lisboa e têm casa, por exemplo, no Norte. Declaram que a casa de residência é no Norte e recebem 1.500 euros de ajudas para residência quando estão a morar na casa de Lisboa. O ordenado não é suficiente para alugar um T0 ou um T1? Pergunta este telespectador. É que eu, sendo trabalhador por conta de outrem, sou de Viana e trabalho no Porto. Se quero casa perto do trabalho, pago eu do meu bolso. Poderia fazer-se como na Suécia, não há acumulação de reformas nem reformas superiores a 1.700 euros, sejam particulares ou públicos. Então, este telespectador que nos enviou um e-mail, como poderá fazer também. Vamos ouvir já de seguida outra opinião ao telefone. Manuel Amaro, liga-nos de Carcavelos, tem 56 anos e é funcionário público. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor.
Muito boa tarde. Parabéns ao seu convidado e à senhora jornalista. Obrigada. Peço-lhe que baixe o som do seu televisor, por favor, e ouça só pelo telefone. Quanto à pergunta que faz, contra mim falo, é inevitável a subida de impostos, de facto. Mas também com a situação de que se vive neste país, também não é possível chegar a lado nenhum, não é? Se as pessoas deixam de trabalhar para vir para a rua protestar, quando às 4h30 da tarde há milhares de pessoas na rua numa manifestação, obviamente que muitas delas deixaram o trabalho. Ora, toda a gente se revoltou quando diziam que haviam de dar mais 1 hora de trabalho que esteve em cima da mesa a esse ponto. E perdem 5, 10 horas como estiveram em frente à presidência da República a protestar em horas laborais. Ora, este país não pode ir para a frente, não é? Com greves todos os dias, todas as semanas, são milhares de euros que não entram nos cofres do Estado. E depois, veja, quem protesta é quem menos tem que protestar. Já se fala aí num protesto dos militares. Há alguma classe mais privilegiada neste país que os militares? Eu acho que não vejo ninguém. Se já viu algum militar ou algum familiar de um militar numa fila de um hospital ou de um centro de saúde? Não. Porque sabe quantos hospitais têm eles em Lisboa? 4, porque eles não se podem misturar. Tem um hospital da Força Aérea para a Força Aérea. Tem um hospital do Exército para o Exército. Tem um hospital da Marinha para a Marinha. Veja muito bem, e são os primeiros a protestar. Assim como um senhor piloto que falou aí, isso é se alguém tem que pagar impostos, são esses senhores que ganham milhares de euros por mês. E os seus deputados, como é óbvio, como falou aí um telespectador e muito bem, há que cortar no orçamento da Assembleia da República. Porquê é que o seu Bloco de Esquerda e o PCP e Companhia Limitada, por tudo e por nada, querem comissões de inquérito? As pessoas sabem que as comissões de inquérito são pagas à parte. Não sabem. As comissões de inquérito são pagas à parte, fora do ordenado normal do senhor deputado. Por isso é que eles, por tudo e por nada, que está em cima da mesa, querem fazer comissões de inquérito. Porque tudo aquilo é pago fora do ordenado, é só para ter o título de deputado, minha senhora. Manuel Amaro, agradecemos a sua participação nesta Assembleia Geral. Há mais pessoas em espera também para participar. Muito obrigada pela sua opinião. Vamos então ver mais uma opinião que nos chegou por e-mail. Um telespectador que assina como carrapatoso e diz: há alternativas, privatizar a TAP, privatizar a RTP, institutos e fundações acabar com toda e qualquer ajuda, fazer a reforma autárquica como recomenda a Troika e baixar a TSU de acordo com o combinado, depois corremos o risco de tornar a não cumprir o orçamento e darmos aos nossos credores pretextos para nos dificultar a vida. É então mais uma opinião de um telespectador e temos mais um outro telespectador para participar ao telefone. Jorge Cunha, liga-nos do Porto, tem 64 anos e é estudante. Muito boa tarde, a sua opinião, por favor. Muito boa tarde. Sobre a vossa pergunta se há alternativa ao aumento de impostos, claro que há, que é não aumentar os impostos. Eu começo por não entender como é que realmente se pode aumentar impostos e fazer tudo o que tem sido feito em relação à carga fiscal sobre os portugueses, sem se ter feito primeiro um orçamento com base zero. Então, repara que tem vindo sempre a aparecer esqueletos, coisas que não se sabe e que aumentam os impostos, que é obrigado depois a fazer-se frente. Obviamente, quando não se fez a fotografia de base, nunca se sabe onde é que se vai ter. Nós sabemos todos que um orçamento não é mais que um instrumento financeiro de uma política. Ora, os orçamentos em Portugal têm sido feitos uns sobre os outros. É como, digamos, estar a negociar com a minuta escrita pelo outro lado da negociação. Obviamente que sempre que há uma alteração, há razões para haver discussões, há razões para tudo. Portanto, nada deve ser feito em relação a impostos sem primeiro se ver exatamente o dinheiro que é necessário. E o dinheiro que é necessário é fazer-se um orçamento com base zero. Portanto, a única resposta que pode haver para a alternativa ao aumento de impostos, sem se saber realmente para que é que eles são necessários, é dizer que não, que é a única alternativa, que a alternativa é não aumentar os impostos. Jorge Cunha, muito obrigada. É desonesto.
Muito obrigada pela sua participação neste Assembleia Geral. Vamos então dar a oportunidade ao convidado Nuno Barnabé para comentar aqui algumas destas sugestões. Recuamos aqui um pouco ao António Almeida, que nos ligava de Lisboa e que perguntava se a carga fiscal de Portugal é competitiva. A carga fiscal de Portugal sobre as empresas não é, e vamos falar sobre as empresas, que acho que é essa a questão que se coloca, não é das cargas fiscais mais elevadas da Europa, é preciso dizê-lo. Não é, obviamente, competitiva quando a comparamos designadamente com a carga fiscal dos países do leste da Europa, dos últimos países. No fundo, ou até mesmo da Irlanda, que fez, por assim dizer, fim-capé para não aumentar o IRC. A questão é que neste momento, e isso posso se calhar falar por experiência profissional, a grande questão que os investidores têm, e não é específica de Portugal, é comum em todos os países, em todas as jurisdições, é um pouco diferente. Não é tanto a carga fiscal, que hoje em dia, por força da globalização, é uma carga que, com pequenas diferenças, tem que estar alinhada pelas cargas dos nossos principais parceiros, designadamente a União Europeia. É assim, com a exceção de Estónias, Letónias e designadamente países comparáveis à Irlanda. A questão tem muito a ver com... está muito mais na previsibilidade do encargo fiscal, o que é que eu vou pagar, em que situação vou pagar, qual é que é o custo fiscal do trabalho, designadamente, qual é que é o custo fiscal do capital, do que propriamente, se quisermos, em termos de carga fiscal medidas por taxas de tributação. Esta ideia da previsibilidade também é porque estamos a ter constantemente alterações à carga fiscal. Estamos, claro. Acho que o clima neste momento, que é um clima, no fundo, que nos é imposto pela própria situação económica, é o pior clima possível para atrair investimento do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do ambiente fiscal. Mas é uma característica nossa, quer dizer, muito antes da intervenção, as alterações fiscais sucediam-se várias vezes ao ano, quer dizer, nós somos com alguma estabilidade política. Nuno, outra questão levantada pelo mesmo telespectador fala de impunidade de gestores públicos e políticos. Aqui já é uma questão mais legal e de justiça e de ser possível ou não responsabilizar os detentores de cargos públicos. Eu aí respondo-lhe, se quiser, com a lei prevê, obviamente, a lei criminaliza, não me parece que seja necessário criminalizar mais, não me parece que seja necessário criar novos tipos de crime. Há obviamente entidades que são competentes para fazer essa investigação, há processo a correr, vêm nos jornais. O que é que acontece com esses processos? Se a justiça é mais ou menos morosa, se é desigual, dava um programa só por si. Não acrescento nada. Por último, orçamento base zero seria essencial para perceber quais são as reais necessidades do país? Eu acho que é um instrumento analítico. Eu teria pessoalmente, muito medo de um orçamento base zero, porque o orçamento base zero tem, obviamente, como pressuposto que eu vou tentar saber quais é que são as minhas necessidades, e isso implica assumir um pressuposto que nós não podemos ter neste momento, que é de que a despesa é imutável. A despesa forçosamente tem que mudar e a solução não está, isso já é neste momento visível e vai ser cada vez mais se continuarmos, obviamente, por esse caminho. Nós não temos grande escapatória nem grande capacidade, por mais criatividade que temos, de ir buscar mais receita fiscal à economia. Efetivamente é preciso, obviamente, começar a ter medidas mais profundas ou com um impacto tão grande como as medidas fiscais em matéria de despesa. Não é fácil, seguramente, mas acho que estamos... não é fácil, seguramente, encontrar também onde cortar e cortar de forma rápida. Exatamente. Nuno Cunha Barnabé, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação neste Assembleia Geral. Em casa já sabe, a Assembleia Geral regressa todos os dias aqui no ETV, pouco depois das 5 da tarde. Já a seguir fique com todas as notícias no Grande Jornal. Boa tarde.